Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, meus amados, uma live ao vivo e diária. E aí, meus amados, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Perfeito, pessoal. Então, se vocês... deixa eu ver se vocês estão ouvindo aí. Beleza, muito bom. Hoje, Jogo do Brasil. Acho que é Jogo do Brasil, alguém me falou, né? Então, vamos competir aí com a audiência da Seleção Canarinho. Mas não tem problema, não. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas dramáticas e a quarta camada. Muito bom. Antes disso, eu queria que vocês soubessem de uma coisa. Se preparem, porque em agosto vai ter um negócio muito maneiro que a gente está programando para vocês aí. Vai ser um evento de 4 dias seguidos, online, né? Online, gratuito. Vai ser tudo lá no YouTube. A gente vai preparar um negócio, já preparamos, né? Estamos preparando aqui um negócio muito bacana para vocês sobre esse assunto do tesão diante da vida. Então não percam mais informações sobre esse evento. Esse é um evento de 4 dias, tá? Em agosto a gente vai dar mais informações aí para você, para como se inscrever, como participar, tal. Vai ser muito maneiro, vai ser maneiro mesmo. Esses assuntos aí de tesão da vida, de não viver calculando, de não ficar com o freio de mão puxado, exatamente. Isso aí é a palhaçada. A palhaçada não, como algumas pessoas a gente leva a vida, como às vezes a gente leva a vida, né? Mas estamos aqui para demolir esses negócios aí, então estejam atentos, porque vai vir coisa boa. Pra gente tá sempre inventando coisa boa para vocês, né? Essa aqui é a verdade. Quem não se inscreveu no Guerrilla Way, se inscreva logo, agora até no mês de junho, porque em julho, só em julho, a gente vai fechar as inscrições do Guerrilla Way, tá bom? Depois a gente vai, né, a gente abre tudo mais de outro jeito, etc, mas... inscrevam-se sem drama, que é o tema da live de hoje, sem drama. Inscrevam-se em junho, temos um mês inteiro aí para vocês se inscreverem no Guerrilla Way, então não percam aí o nosso Guerrilla Way, que tá cada dia mais bonito, mais bonito, tá bonito pra caramba, né? Tá bonito mesmo. Então essa aqui é a coisa, meus amados. O que acontece? Vamos falar sobre quarta camada e drama, e pessoas dramáticas. Então, de onde veio essa ideia de você gravar uma live sobre esse assunto? Vocês ponham a culpa aí na nossa querida Nativosa, ela que é a culpada do tema da live de hoje, porque alguém chegou lá nos stories dela e perguntou isso, falou: Nath, toda pessoa dramática é quarta camada? E aí, a Nath, né, ensaboando-se, né, escapando de prescrever, né, de responder a questão, falou: isso é tema, isso é assunto pro Dr. Ítalo, o Dr. Ítalo responde a gente. E aí eu achei por bem gravar uma live para falar desse assunto e não só dar uma respostinha escrita, porque esse assunto é um assunto que pode dar pano para manga. Esse que é o assunto mesmo. Porque olha só, pessoal, a gente pode ser leviano e hoje eu não tô afim de sair batendo em ninguém. Porque hoje é um dia que era bom fazer isso, né? Falar de gente dramática é um prato cheio, né, rapaz? Isso aqui é um sparring, né? É um tema para enfiar o cacete em todo mundo. Mas, por algum anjo bom que andou passando por aqui, na minha cabeça, eu achei por bem definir esse assunto, porque eu quero, de fato, que os senhores deixem de ser dramáticos. Então, obviamente, o assunto, né, de ser dramático, ele vai ter a ver com algumas questões. Ele pode ter a ver com o temperamento da pessoa e logo a gente já não vai falar de gente dramática, mas vai falar de um jeito específico do funcionamento desse sujeito, que é melancólico, que é colérico, né, que é fleumático, que é sanguíneo. Esse é um jeito que a gente podia falar, não é que o sujeito seja dramático, é que ele tem uma vivência ali das coisas que aconteceram nele que duram muito tempo, etc. Então não é bem drama, mas eu também não sei se eu vou falar disso agora, né, nessa live presente, porque esse aqui é um assunto longo, extenso, grande pra burro, e eu queria convidar a minha inestimável audiência cativa, essa audiência benevolente com esse doutor que vos fala e que às vezes sai xingando-vos, né, com todo o amor que eu tenho no meu coração. Mas o que eu queria era convocá-los a um mergulho um pouco mais profundo nesse assunto, porque de fato é uma preocupação que eu tenho. Viver uma vida dramática é viver uma vida muito custosa, é uma vida de alto custo pra gente. Quando a gente entra nesse assunto de ser dramático, quando a gente escolhe uma vida dramática, a gente definitivamente desconectou de 2 lugares, né, diante dos quais a gente devia estar. Ítalo, para começar, o que é uma pessoa dramática? Eu acho que a minha avó é meio dramática, eu acho que eu sou meio dramático, puta, minha mulher é dramática pra cacete. O que é um sujeito dramático, doutor Ítalo? O sujeito dramático é o seguinte, vamos evocar aqui a origem mesmo do que é o drama. O que é o drama, para começar? De onde vem essa história? Do que é o drama? O drama
É um subgênero, é uma espécie, é um subgênero literário, E preste atenção, quando você lê um drama, o drama não é chato. Quando você está lendo, por exemplo, Shakespeare, ou quando você está lendo Sófocles, ou quando você está lendo algum desses autores que escrevem drama, não é chato, é muito legal ler. Agora, qual que é o conteúdo do drama? Qual que é o conteúdo próprio desse gênero literário do qual a gente chama drama? O drama, ele se subdivide em duas espécies, em duas modalidades. Uma modalidade do drama é a tragédia. E essa que a gente está acostumado. A gente está acostumado, né, a ler as tragédias gregas, as tragédias, por assim dizer, modernas. Por exemplo, Shakespeare é o grande representante da tragédia moderna. A gente vai ler ali os textos de Shakespeare, que ali é a tragédia atrás da outra. Tem um outro que a gente pode confundir, não é tragédia, é outra modalidade. Mas o que é a tragédia? Isso aqui que a gente precisa entender para a gente poder entender quando a gente está agindo dramaticamente e para a gente ver se isso tem conexão com a quarta camada. É claro que esse negócio tem conexão com a quarta camada. Não tenham dúvida que isso tem conexão com a quarta camada, é claro que tem. Mas antes da gente entender sobre o assunto do drama, é porque tá um calor danado aqui, mas não vou conseguir ligar, vai ficar longe desse negócio, né? Então, quando a gente começa a entender o que é o drama, a gente vai começar a olhar para a tragédia. O que é a tragédia? O que está contido nos textos trágicos, na tragédia grega, por exemplo? Vou te dizer o que é, meu filho. É o seguinte, olha só, preste atenção. Quando a gente está lendo uma tragédia, o que está diante da gente? Está diante da gente uma coisa chamada irreversibilidade, uma necessidade absoluta. As coisas são assim, elas são como são, elas têm um desfecho diante do qual ninguém pode fugir e que está determinado desde o início da jornada narrativa. Essa é uma das ideias, essa é a ideia central que está presente no drama. Tem mais uma coisa sobre o drama, que essa é fundamental da gente entender. Preste atenção, isso não é difícil, você só precisa prestar atenção. Quando o professor de literatura, lá na 8ª série, lá no primeiro ano, não te ensinou nada disso, não ensinou porra nenhuma disso, não te ensinou coisíssima nenhuma, mas a gente precisa entender o seguinte, olha, tem textos literários, isso é importante para a nossa vida, e muito importante para a nossa vida psíquica, para a nossa vida do dia a dia, para a nossa vida cotidiana, porque daqui saem os remédios para a gente poder combater uma vida dramática, que no final das contas é uma vida desconectada da realidade humana, tá? Então, para começar, a gente vai entender o seguinte, olha, os textos literários, eles são escritos em tempos verbais, em tempos distintos, você tá entendendo? Então, olha só, você tem aqueles textos que são escritos no tempo verbal do passado, então estão narrando coisas que existiram, que aconteceram. Por exemplo, né, alguns textos narrativos, como por exemplo as memórias, as crônicas, os depoimentos, os livros de história mesmo, ou seja, coisas que aconteceram, né? Quando o Carlyle está descrevendo lá, por exemplo, a vida do Luís XV, ele está contando uma coisa que aconteceu, aquele negócio aconteceu, o Luís XV viveu em determinado momento da história. Quando a gente está lendo, por exemplo, um livro de depoimentos, quando a gente está lendo um livro de memória, sei lá, uma biografia do Tim Maia, por exemplo, que o Nelson Motta escreveu, ó, aquilo ali aconteceu com o Tim Maia, aconteceu aquela coisa ali, ó, aquilo ali é um fato, aquelas coisas aconteceram daquele jeito, aquelas coisas foram descritas daquele modo ali. Olha, aquilo ali tá daquele jeito, você tá entendendo? Aquilo ali é um livro, por assim dizer, de história, é um livro de depoimento, é um livro de memória. Veja, isso não é drama. Quando a gente olha quando a gente conta uma história num tempo verbal que aconteceu, limitado, que não tá, foi Nelson Rodrigues, que não tá conectado, foi Nelson Motta mesmo, foi Nelson Rodrigues, que tá conectado, né, que está conectado, quando a gente está falando de um tempo verbal, né, que aconteceu, que não está conectado, né, com uma perenidade, com uma coisa que está eterna, que não acaba nunca, que está sempre constante. Quando a gente está narrando esse tempo verbal, o que a gente está entendendo ali? Quando a gente está narrando as coisas que aconteceram, a gente se instala no mundo real, a gente se instala no mundo verdadeiro. Não tem drama ali. Por que não tem drama? Ora, porque as coisas são daquele jeito. Ora, preste atenção aqui, o que é uma pessoa dramática. Vê se não é assim que é uma pessoa dramática. Quando a gente está narrando ali, por exemplo, uma tragédia que aconteceu, né? O Sófocles narra pra gente o assunto da Desdémona. Então, a Desdémona morreu, aquilo é uma tragédia. Ela olhou ali para aquela questão toda que envolvia a morte do seu irmão, etc. Morreu a Desdémona. Olha, o que é isso? Isso não aconteceu, você está entendendo? Aquela tragédia narrada pelo Sófocles, quando ele descreve a Desdémona, o que é aquilo? Aquilo aconteceu fora do tempo. Veja, não é só uma ficção, é uma ficção que está para fora do tempo, é uma ficção que quando a gente lê aquele negócio ali, quando a gente está lendo a Desdémona, o que a gente está absorvendo daquilo? Olha, quando a gente lê a vida da Desdémona, quando a gente lê o mito do Édipo, quando a gente lê
né, as tragédias que a gente está lendo na Hamlet, está lendo Rei Lear, está lendo algum texto desse, o que está acontecendo com a gente? A gente fica dando voltas, aquilo atualiza na gente o tempo todo. Ora, o que é uma pessoa dramática? Uma pessoa dramática é uma pessoa que não consegue fixar a história que aconteceu a ela, a história que aconteceu nela, não consegue fixar aquilo num tempo. Olha, meu filho, aquilo passou, você está entendendo? Quando aquele dia que eu falei que eu não queria comer comida japonesa, que eu queria comer pizza, aquilo aconteceu no momento específico do tempo e não vai voltar, você tá entendendo? Aquilo ali aconteceu, é como eu estivesse descrevendo a vida do rei Luís XV, como Carlyle descreveu, é como se eu estivesse escrevendo a biografia do Tim Maia, é como se eu estivesse descrevendo uma coisa que aconteceu na história, você tá entendendo? Então não é um drama, aquilo aconteceu. Veja, as pessoas que não têm a capacidade de fazer essa localização no tempo, mas as histórias para elas são sempre um redivivo, são as coisas que voltam e voltam e voltam e voltam e são reatualizadas. Aonde essas pessoas estão? Essas pessoas estão dentro daquilo que a gente chama drama. E o drama, para piorar, porque olha só, presta atenção, tem uma outra forma de contar essa história reatualizada que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Não é assim aquela vida seca, só histórica, não. Mas o que acontece? O drama, particularmente, vamos entender aqui, porque esse negócio é importante para burro pra gente. O drama, como gênero literário e como estilo de vida dramático, o que é? É aquela pessoa que não consegue olhar para aquele fato do dia que eu escolhi comida japonesa e aquilo aconteceu, aquilo está localizado no tempo, entendeu? Eu tava com a minha sogra, tava com a minha mulher, ela queria comer comida japonesa, eu queria comer pizza. E a gente tomou uma decisão, pronto. Imagina se eu fico revivendo aquela história como a morte de Desdémona, como a tragédia, né, de Hamlet. Imagina se eu fico revivendo aquilo a esse modo literário. Ora, o que acontece? A minha vida virará, portanto, um drama. Você está entendendo? E o drama, ele tem essa outra característica, a característica do seguinte: existe uma fatalidade do drama. Existe uma coisa que é necessário que aconteça assim. É como se o sujeito dramático, ele achasse que ele está sempre aprisionado dentro daquela história. Essa é a característica central do subgênero tragédia, que está dentro do drama. O que é a tragédia? A tragédia é o seguinte, olha, aquilo aconteceu e vai acontecer sempre. Aquilo já que aconteceu uma vez, continuará acontecendo. Essa é a tragédia. Existe uma outra forma de viver o drama, que é a seguinte forma, que é a forma cômica. O que é a comédia grega? A comédia não é a comédia do Fábio Porchat, do Bruno Rabin, não é do Jonathan Neymer, não é essa comédia. É a comédia como gênero literário grego. O que é a comédia como gênero literário grego? É o seguinte, existe ali uma fatalidade, o sujeito vai se dar mal, mas no final tem uma intervenção que vem do lugar que ele não domina. Ele está sempre contando com uma força que ele não domina. Mas veja bem, olha aqui, isso lembra uma coisa que eu já falei. Veja bem, isso também é drama. O sujeito dramático, aquele sujeito, né, que acha que ele não pode nada também. Ah, meu Deus, tudo depende dos outros. Depende da minha mãe, depende da minha mulher, depende do meu patrão. Depende sempre de coisa que está externa a ele. Ou seja, ele vive como se fosse uma vida triste também. Uma vida louca, é uma vida desconectada, é uma vida dentro da qual ele não participa como personagem. Ora, veja bem o que é a comédia grega. Ora, o desfecho dessa história não depende em nada de mim, depende do elemento externo, que eu posso chamar de qualquer coisa, eu posso chamar da intenção dos deuses, eu posso chamar da providência, eu posso chamar... Depende, os gregos botavam ali sempre uma intervenção divina que mudava completamente a história. Ou seja, tinha um desencadear, você está entendendo? A história tinha um desencadear, mas dependendo da intenção de determinado Deus, aquela coisa, né? Aquela coisa vai para casa do caralho, né? Aquela coisa muda completamente. Ora, a pessoa que vive assim também é uma pessoa dramática. É uma pessoa que está sempre achando que uma coisa vai virar lá do avesso, do dia para a noite. Olha, meu filho, nem sempre é assim, entendeu? Isso pode acontecer, mas o mais normal não é essa. O mais normal não é isso. O mais normal é o seguinte, olha, assim como no livro de história, meu filho, você vai ver bem. Pega lá a história pega a história da Rússia, pós-guerra, pós-segunda guerra. Meu filho, é claro que aquilo vai acontecer daquele jeito. Toda a história, né, desde a Revolução Francesa, passando pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, é claro que vai desencadear daquele jeito. A história do Tim Maia mesmo, olha, uma vida vivida daquele jeito, é claro que ela vai ter esse fim. Bem, as coisas têm uma certa naturalidade, uma certa coerência, que o sujeito dramático jamais consegue aprender. Jamais consegue aprender esse negócio. Por quê? Porque o sujeito dramático, ele está sempre assim, ele está sempre fora do tempo, né? Ou seja, a vida dele não é localizada num tempo, né? Num lugar específico, mas está sempre para fora do tempo. Ora, é que a gente perdeu essas modalidades verbais aqui, né? As línguas latinas, as línguas...
latinas, ou seja, as nossas, o português, o francês, o espanhol, o inglês mesmo, né? O alemão mesmo, não tem certos tempos verbais que tinham no grego, tinha no árabe, por exemplo. Ou seja, essas narrativas dramáticas, e a narrativa mítica também, elas eram escritas num certo tempo verbal. No grego, elas eram escritas em aoristo, né? É o nome do tempo verbal, é o tempo secundário grego. No árabe, elas eram escritas em mudari, é o tempo verbal árabe também. Essas línguas originais, elas tinham outros tempos verbais também que serviam para escrever tanto a história quanto outras formas. Quer dizer, no grego, quando você ia escrever história normal lá, né, quando você estava escrevendo a história normalzinha, né, quando Tucídides estava descrevendo as guerras de Peloponeso, etc, etc, ele escrevia aquilo no passado, no presente, no futuro. São tempos que a gente tem, passado, presente e futuro. A gente não tem o tempo verbal, por exemplo, aoristo, que era o tempo verbal dessas coisas assim que não tem conexão nenhuma com a temporalidade, que estão para fora do tempo, você está entendendo? Olha, aoristo, inclusive, é o que dá origem à palavra que a gente usa o tempo todo, horizonte. Aoristo, horizonte. Quer dizer, horizonte é aquela coisa assim, ó, você está desconectado, está longe de você, tem uma linearidade ali que está para fora, né? Uma coisa que é como se fosse eterna, está para além do tempo, você não toca naquilo, você nunca toca no horizonte, né? O horizonte não está em lugar nenhum, se você for parar para pensar. O horizonte você nunca chega nele. Olha, essa é a ideia do sujeito que é dramático. O sujeito que é dramático, ele está sempre vivendo nesse lugar onde nunca se chega. Ele está vivendo nesse lugar de aoristo, por assim dizer. Ele está vivendo nesse lugar, né, que você nunca vai chegar. É uma vida um tanto quanto frustrante no final de contas. O dramático, ele vive frustrado, né? Ora, no árabe também você tinha esse tempo verbal para falar, é o tempo verbal do mudari, que é diferente do tempo verbal. Tem outro tempo verbal que é o madi, que é quando você justamente localiza as coisas no tempo. No árabe tem outro tempo verbal também, no qual são narradas em geral as narrativas míticas do árabe, que é o amran, que é o tempo verbal imperativo. A gente perdeu esses tempos verbais nas nossas línguas contemporâneas, então pra gente é meio difícil entender e botar remédio nessas coisas, você tá entendendo? Mas a gente entende esse negócio todo quando a gente olha pra vida de uma pessoa dramática, você fala, porra, essa vida tá desconectada da realidade, meu filho. Essa vida você nunca vai chegar lá, essa vida é como se estivesse sempre no horizonte, você nunca chega, porra, que vida chata, que sujeito dramático é o que a gente fala. Como é que a gente fala, então, né, como é que a gente, então, nota o que é um sujeito dramático? O sujeito dramático é esse sujeito que está sempre desconectado da realidade, achando que a vida é uma tragédia, nesse sentido de que tem uma necessidade de que as coisas sempre vão ser assim, ou que a vida é uma comédia. Comédia não no sentido, claro, da comédia de palco, né, dessa comédia aí do stand-up, mas da comédia grega, que é o seguinte, olha, meu filho, eu vou viver, mas tô sempre com medo da coisa mudar completamente. Puta que pariu, mas que saco viver assim, meu filho. Nunca escolha o estilo narrativo de drama para você. Você precisa escolher o estilo narrativo histórico. Esse é um estilo possível. E existe outro estilo ficcional, né, que se assemelha ao drama, mas em nada tem a ver com drama, que são os estilos míticos, lendários, são os outros estilos, e o estilo de romance também. Olha, o romance ficcional é maravilhoso pra gente. Por que o romance ficcional é maravilhoso pra gente? Porque os filmes são maravilhosos pra gente também, alguns filmes que são bons, né? Por que eles são maravilhosos pra gente? Porque eles tiram a gente do drama. O que é tirar a gente do drama? É o seguinte, olha, atenção, para um lugar, essa narrativa histórica. Ou seja, meu filho, aquela comida japonesa que eu não quis comer com você, mulher, aquilo passou. Hoje eu quero comer a comida e quero comer as outras coisitas a mais também. Porra, fica tranquila, a coisa passou. Pronto, acabou, você tá entendendo? Pronto, acabou. Existe uma outra narrativa possível também, que não é só essa narrativa histórica e localizada, né? Mas tem uma outra narrativa, que é a narrativa ficcional, que são os romances que a gente tá acostumado a ler, a ver, etc. Eles são bons também, porque apesar deles serem ficcionais, não existiram, não aconteceram, não teve Cervantes, não teve as histórias lá do François Mauriac, sei lá, o René de Vipère, sei lá, o livro do cacete, o Ninho das Víboras, acho que é o Ninho das Víboras, o Nó das Víboras, em português não sei como é que tá, do François Mauriac, aquilo do cacete, aquilo não aconteceu, né? Não aconteceu, mas, no entanto, é uma possibilidade humana que eu posso reatualizar. Olha que lugar bonito para se estar. É um outro lugar maravilhoso para se estar. É o seguinte, olha só. Tem esse lugar coladinho na Terra, que é o lugar na narrativa histórica. Existe um outro lugar, que é o lugar das coisas que vêm e que voltam, que são reatualizáveis, mas não estão fora do tempo completamente. Esse lugar é muito interessante de se estar. Então, preste atenção àquilo que eu vou falar para vocês. Olha só. Nunca confundam, que eu tô vendo que o pessoal tá fazendo uma confusão dos diabos aqui nos comentários. Nunca confundam um sujeito sensível, sentimental com alguém dramático. Isso não tem nada que ver uma coisa com a outra. O sujeito dramático, inclusive, ele pode ser nada sentimental, ele pode ser super seco, você tá entendendo? Ele pode ser um sujeito que não tá nem aí pros outros, não tem nada a ver com isso não. Você entenda o que é
o sujeito dramático. O sujeito dramático é esse sujeito que não consegue viver a vida real. É como se estivesse vivendo sempre no horizonte, ele está sempre distante da própria vida. Esse sujeito, ele nunca chega, né, no final das contas, a entender o que é um fato, o que é uma coisa que aconteceu, ou pior, o que é uma possibilidade ficcional, como aquelas possibilidades que estão nos livros de romance, que estão nos filmes que a gente vê, de Hollywood mesmo, tá entendendo? Então nem todo filme de Hollywood é um drama, ele pode ser um filme sensível, pode ser um filme emotivo, mas ele não é um drama se ele não apresentar ali uma história que só podia acontecer daquele jeito, ou uma história que está virada do avesso, você tá entendendo? Então, esse é o ponto central do que é uma pessoa dramática. Veja, dito isso, sabendo dessas coisas, definindo o que é uma pessoa dramática, a gente vai ver se esse negócio tem a ver com a quarta camada ou não. O que é a quarta camada? A quarta camada é aquela motivação do sujeito que é absolutamente autorreferente. Ou seja, aquele sujeito que tudo diz respeito a ele. Ora, e o sujeito precisa de aprovação, precisa daquele carinho, precisa toda hora estar verificando, precisa toda hora estar validando seus sentimentos, validando seus afetos, validando as suas ações através dos afetos dos outros. Esse é o sujeito de quarta camada. Ora, esse sujeito de quarta camada, justamente por ter esse movimento autorreferente, autocentrado, ou seja, ele é o centro da própria história, é o tempo dele que conta tudo, você está entendendo? Ora, esse sujeito, ele está sempre vivendo, né? Ou na maioria das vezes, ele está vivendo uma vida no horizonte, ele está vivendo uma vida que não está conectada na realidade, no mundo externo, mas está no mundo que é só dele, que é o mundo da fantasia, que é o mundo da cabeça dele, você está entendendo? Então, olha só, por definição, as pessoas que são dramáticas, elas estão em regra na quarta camada mesmo. Um sujeito que está na quinta camada, esse sujeito, ou seja, aquela camada da força, aquela camada da valentia, aquela camada de testar a força, esse sujeito ele já vai tender a não ser mais tão dramático. O que é o drama? A gente já entendeu o que é o drama, você entendeu? Então não confunda sentimental com dramático. Não tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? O dramático é um jeito infernal de se conviver. É um jeito chato por um cacete. Não dá para viver numa peça de Shakespeare, você estando no palco, né? Você sendo um daqueles personagens ali, não dá pra ter essa vida. Dá pra você ver a peça, beleza. Não, você vai embora dali a 2 horas, então beleza, não é contigo mesmo. Agora, viver essa vida é um inferno, você tá entendendo? Então o dramático, Ana Ribeiro, tá pensando assim, o dramático, ele é carente, doutor? Eu falei, meu filho, olha, o problema do dramático não é que ele nem é carente, nem é não carente. Você tem muito dramático que ele não é carente, o dramático ele tá fora da realidade. O dramático tá enchendo o saco de todo mundo, ele tá falando, ele tá vivendo a partir de uma vida que tá só na cabeça dele. E ele faz drama de tudo. Por quê? Né? Porque a coisa o frustra, você tá entendendo? Então fica chato pra cacete conviver com um sujeito assim. Então não confunda. O sujeito sentimental, ou seja, um sujeito que, sei lá, ele se importa com os outros, ele se emociona, ele não é um sujeito dramático. O sujeito dramático, como eu já disse, é aquele sujeito que fica revivendo aquela coisa o tempo todo desconectado da realidade. Aí é um inferno, é uma vida pesada demais, é muito ruim conviver com uma pessoa assim, né? Por favor, deixem de ser dramáticos pra ontem. Como é que então a gente deixa de ser dramático, doutorita? Como é que a gente deixa de ser dramático, né? Bem, tem algumas formas de deixar de ser dramático. A primeira delas é amadurecer. Passar da quarta para quinta camada, para sexta camada. Você vai ver que o teor de drama da sua vida vai diminuir muito. Por que o teor de drama vai diminuir muito? Porque olha só, meu filho, se você está na sexta camada e o teu interesse realmente é ser útil, é, sei lá, ganhar dinheiro, é alimentar seus filhos, sei lá, comprar um carro novo, olha, o que vai acontecer com a tua vida? Você para de olhar para essas coisas que dizem só respeito aos teus pensamentos, dizem só respeito a esse horizonte que você criou na tua biografia, e você começa a olhar para o mundo objetivo, para o mundo histórico, para o mundo localizado, para o mundo terminado, você está entendendo? E aí, o que vai acontecer quando você faz essa migração? O drama necessariamente passa a diminuir. Você substitui o drama por uma narrativa histórica, ou seja, pelas coisas que de fato estão acontecendo. Veja, um sujeito que está ali falido, está sem dinheiro, está devendo para Deus e todo o mundo. Esse sujeito, quando fala sobre esse assunto, ele não está sendo dramático, ele está narrando um fato histórico, está narrando algo que está acontecendo. Ele não está dentro de um drama, ele está dentro da vida histórica dele. Você está entendendo a diferença entre uma coisa e outra? Ora, esse sujeito, assim que ganhar dinheiro, assim que resolver, ele sai do drama imediatamente. O sujeito que, o outro, ao passo que o outro, que está dentro só da narrativa interior, está pensando só nas coisas dele, que não tem uma vida real, que não tem uma vida de projeção, que não está testando força com ninguém, que não está sendo útil, que não está servindo, os dramas desse sujeito, eles são de fato dramas dramáticos. Dramáticos nesse sentido chato para um cacete, porque não tem solução. Meu filho, se eu não comi comida japonesa com você,
Não está comida, porra. Não adianta, não está comida. Esse não vai voltar, não tem o que eu fazer, não tem solução. Você tá entendendo? Não tem solução. Então, essas pessoas, por assim dizer, dramáticas, elas em geral estão mesmo na quarta camada e é um inferno conviver com essas pessoas. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente tem que amadurecer, não adianta. A gente tem que se testar, tem que testar força, tem que servir, tem que ser útil. A gente sai dessa vida dramática. É assim que a coisa acaba acontecendo. Ora, existe uma outra coisa que pode servir muito para as pessoas também. A leitura. Isso ajuda a gente a se acostumar com coisas que aconteceram. Por exemplo, a leitura de livros de biografia, autobiografias, ou depoimentos, documentários de memória. Em geral, quando a gente se acostuma com esse tipo de narrativa de coisas que aconteceram, a gente tende a sair do drama. Por quê? Porque a gente fala assim, olha, a coisa aconteceu, solucionou e foi para outro lugar. Então funciona para burro. Então algumas pessoas melhoram quando começam a se exercitar na leitura de autobiografia ou em ficar vendo documentário, ficar vendo esse tipo de arte, por assim dizer, esse tipo de narrativa. Ela se acostuma com esse tempo verbal e ela deixa de ser chata. Ela vê o seguinte, caralho, tem uma vida para ser vivida, porra. Tem uma vida para ser vivida que acontece na história, que acontece no tempo. Você tá entendendo? Então a pessoa começa a deixar de ser dramática. Isso acontece mesmo. Isso aqui é remédio que a gente dá para as pessoas. E por outro lado, também tem outro remédio que a gente pode dar para as pessoas, que é a gente ler, né? A gente lê livros de romance, livro de romance mesmo. Olha, Ítalo, mas livro de romance não vai me deixar dramático? Não. O livro de romance histórico ou romance mesmo, ficcional, eles ajudam muito. Por quê? Porque aquela coisa, ela também de algum modo aconteceu. Ela aconteceu de um modo verossímil, né? Já aconteceu de um modo verossímil. Não era aquele drama e também não tinha aquele elemento de tragédia no fim. Você tá entendendo? Então esse é o ponto. Esse é remédio para a pessoa deixar de ser dramática. O primeiro e mais importante dele é a pessoa amadurecer. Não tem jeito. Se a pessoa não amadurece, dificilmente ela vai deixar de ser dramática. Por quê? Porque ela vive nesse tempo verbal do horizonte, esse tempo verbal no qual você nunca chega. Ela tem essa vida, ela tem essa biografia diante da qual você nunca consegue tocar. Meu filho, tente tocar no horizonte. Você jamais consegue tocar no horizonte. O horizonte, por definição, né? Ele está num outro lugar. O horizonte, ele é uma coisa que você nunca toca. Então, existe esse horizonte mental, por assim dizer também. Não é o horizonte de consciência do qual eu falo sempre, porque esse é bom. Mas esse lugar aurístico, por assim dizer, que é um inferno você viver ali. Esse lugar não tem peso, não tem densidade, ele não tem, por assim dizer, realidade biográfica, você está entendendo? Ele é muito ruim de viver mesmo. É muito ruim de viver ali. É muito ruim de viver ali. Então, quando a gente começa a entender o seguinte, cara, aprenda a narrar as coisas que aconteceram. Aprenda a narrar as coisas que aconteceram. Meu filho, é só isso que aconteceu. Só não teve comida japonesa. Não tem mais nada para além disso. Meu filho, só foi isso que aconteceu. Pronto, acabou. Você tá entendendo? Não tem mais nada que aconteceu. É só isso mesmo. Você tá entendendo? Pronto, acabou. Eu falei, rapaz, é mesmo. Não tem nada que aconteceu. Aconteceu. Pronto, isso aqui aconteceu num momento histórico. Pronto, maravilha. A outra coisa é a gente ler, a gente acostumar a ler romance, por exemplo, Os Noivos do Manzoni, que o meu amigo Paulo citou aí no comentário, que eu recomendo sempre esse livro. É um romance maravilhoso, um romance ficcional maravilhoso, que não é um drama e nem é uma tragédia. É uma história bem contada, de possibilidades. Entendeu que tem muita semelhança entre o romance? O romance, ele tem muita semelhança com um livro de história. Olha, o romance, assim, realmente podia ter sido assim. O drama é teatro, aquilo é bufônico, aquilo não aconteceu, não vai acontecer desse jeito, entendeu? Você está com uma vida desconectada. Tente viver uma vida assim, dramática, ao estilo de um teatro grego, ao estilo de um teatro shakespeariano, que você vai ver que é uma bosta uma vida assim, essa vida é um lixo, você vai ficar sempre frustrado, isso não vai acontecer, não é desse jeito que se vive, a vida humana real, ela não é assim. Ora, essa é uma vida dramática. Bem, veja, com isso eu não estou querendo dizer que todos os personagens de dramas sejam de quarta camada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero dizer o seguinte, se você vive ao modo teatral, olha aqui, teatral, drama, dramático, tudo tá meio conectado. A gente usa isso como sinônimo, você é teatral pra cacete, pô, não é nem assim. O que a gente tá querendo dizer? O drama, um dos sinônimos de drama é teatro, né? O teatro, o gênero, o que se representa no teatro, por excelência, é o drama. Você pode representar outras coisas no teatro também, não é isso? Mas o teatro, pode ter monólogos, etc, romance histórico, mas por excelência, no teatro se representam os dramas. Então quando a gente ouve uma pessoa assim dramática, fala, isso aí tá fazendo teatro, isso aí tá querendo aparecer, tá fazendo uma peça, né? Isso aí tá fazendo um número. A gente fala assim das pessoas, né? Então é isso que a gente tá querendo dizer. Você tá entendendo? Essa é a ideia do drama. É bom de ter essas coisas na cabeça. É um inferno conviver com gente dramática. Não sejam dramáticos. A única solução para vencer o drama é amadurecer. E como se amadurece, meus amores?
servindo, sendo forte e não enchendo o saco. Essa é a receita para o amadurecimento. Quando a gente amadurece, a gente necessariamente vai acabar deixando esse gênero biográfico, esse gênero de vida, essa narrativa vital de drama para trás. A gente vai entrando numa narrativa histórica, numa narrativa com força, numa narrativa que, por exemplo, às vezes não é histórica no sentido assim da factualidade, mas histórica no sentido de um romance, de coisas que são possíveis viver, possíveis com abertura. Você tá entendendo? Então, olha só, vamos matar esses dramas que estão dentro da gente. Essas porcaria, elas não funcionam para um ser humano concreto de carne e osso. Isso só joga a gente para trás. Ninguém suporta os dramáticos. Everybody loves a winner. Todo mundo gosta de um vencedor, todo mundo gosta de alguém que faz as coisas, faz acontecer. Mas é claro que é assim que funciona. Então, abandone os dramas. Se você é uma pessoa dramática, saiba, você ainda está imatura, você ainda não aprendeu a narrar as coisas como são e não só como você pinta nessa sua cabecinha oca, flor, beleza? Então é isso, meus amados. Se inscrevam no Guerrilla Way em junho, porque em julho a gente vai fechar ali as inscrições, depois a gente vai fazer de outro modo, tá bom? Então se inscrevam no Guerrilla Way em junho e se preparem, porque vão ter esses 4 dias do Pancadão Guerrilha em agosto, que vai ser transmitido só pelo YouTube, né? Mas fiquem atentos aí que vai ser uma parada muito legal, vão ser 4 dias de coisa ao vivo, vai ser evento ao vivo, vai ser do cacete, mas transmitido online, né? Não vai ter ninguém lá presente comigo, vai ser uma transmissão online, vai ser maravilhoso, beleza, pessoal? Então olha só, né? Matemos a vida dramática. A vida dramática realmente está dentro da 4ª camada. Nem todo 4ª camada é dramático, ele pode viver a vida de outro modo, tá bom? Mas todo dramático, ele tá ali dentro da 4ª camada necessariamente. Tá bom, meus amados? Então, essa é a história, foi uma live um pouquinho mais longa, por isso que não dá para responder, Nath, né, numa mensagem de texto, porque aqui tem toda uma contextualização histórica, literária, tem a metafísica do gênero literário, que eu também nem falei de tudo, óbvio, falei só de uma partezinha pequenininha, né? Então, é essa a ideia. Tá bom, meus amados? É isso, fiquem com Deus, um abraço e nos vemos amanhã nesse mesmo horário. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.